3, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Estamos no ar. Dois entretantos, diretamente aqui de Portugal, Suíça, para o mundo. Fábio Nobre, esse jovem mancebo com sua t-shirt, com sua regata, mostrando suas tatuagens. E desse lado de cá, eu, Atos Campos. Mais uma vez estamos aqui para falar daqueles temas que não vos levarão a lugar nenhum, mas que é muito divertido, é muito gostoso, é muito legal falar. Então sejam bem-vindos, meninos, meninas, e aqueles que não são nem hinos nem inas, todos, como diz o Fábio Nobre, para mais um Dois Entretantos. Venha para cá, Fábio Nobre. Alô, alô, Atos, não queria interromper as tuas já famosas introduções, portanto deixei-te seguir. E cá estamos mais uma vez, não é? Mais um episódio, mais um diazinho, mais uma moedinha, mais uma voltinha no carrossel dos Dois Entretantos, que vocês entram no mesmo sítio e saem pelo sítio em que entraram, se calhar um bocadinho mais tontos e confusos da volta que o carrossel dá. Mas pronto, espero que aproveitem a volta no carrossel, não é? É para isso que a gente paga para andar no carrossel. Mesmo que depois, pronto, enfim. De qualquer das formas, eu sei que há muita gente que gosta de nos ouvir e, portanto, só por aí vale a pena. E nós gostamos de falar. Espero E que vocês hoje, não vomitem pelo passeio de carrossel. com a velocidade do carrossel. E hoje vamos falar do quê? Vamos falar e tentar perceber e falar um bocadinho do que é que sobre o que é que o Michael Jackson, a Madonna, os Beatles, o Brad Pitt, o Spider-Man, o Homem-Aranha, o Super-Homem, o que é que essa malta tem em comum, não é? O Ronaldo, o Neymar, o Jesus Maradona, Cristo, não? Jesus Cristo. Sim, porque não? Jesus Cristo não faz parte também, não? Sabes que está um bocado a cair em desuso, Jesus Cristo, não? Parece os seus níveis de popularidade, não sei se. O Trump, não vamos esquecer também malta, né, da política. Os jogos que estão muito em voga, né? Videojogos para gerações, para a nossa geração também, mas para gerações mais novas, né? Fortnite e afins. Portanto, se não perceberam do que é que vamos falar e não leram o tema, o título, nós vamos falar de cultura pop, cultura popular. E de que forma é Eu não sei, que. Diz. eu não sei qual foi a pesquisa que o Fábio fez aí, né? É porque que é assim, gente, cada um faz o seu lá, a gente só sabe mais ou menos o tema, é o café. Você já quem não entendeu a história do café, vai ver aí os outros podcasts para entender a história do café. Ah, o Fábio vai fazer a introdução dele aí. Espero que nessa introdução já vou deixar aqui o gancho. Então, o que diabos é cultura pop? De onde é que vem isso, Fábio? Olha, O que que engloba na ideia de cultura pop? a cultura pop está para uma lasanha congelada da mesma maneira que a alta cultura está para um jantar num restaurante estrela Michelin, ok? Ah, Muito gastronômico, ambos matam a fome, sim. se tudo correr bem, não é? Se bem que as estrelas Michelin a gente sabe que são porções pequeninas e tal, mas vamos partir de pessoas de cantos ambos matam a fome. Ambos têm sabor, se calhar o sabor, espero eu, da estrela Michelin seja um sabor mais sofisticado, não é? Mais caro, mais exclusivo. Ao passo que, pronto, que a lasanha é aquela coisa fácil, que está sempre à disposição, não é? E mais fácil de consumir. E é aqui que esta analogia faz sentido, não é? O que é a cultura pop? A cultura pop é uma cultura que devido à sua presença e exposição, não é? É uma cultura, ou são traços que estão muito presentes em todos nós, não é? Muitas referências partilhadas, não é? Daí aqueles nomes que eu falei no início, que praticamente toda a gente conhece, não é? Se calhar alguém de 15 anos, se calhar um miúdo de 15 anos não sabe o que é o Michael Jackson, mas pronto. Mas à partida são nomes conhecidos da grande maioria, não é? E que nós associamos exatamente a isso. Não é? Repara, toda a gente gosta de Michael Jackson e ouve Michael Jackson, mas se perguntares, se calhar, a muita gente qual é o tipo de música mais complexa e mais gratificante, se calhar pouca gente dirá o Michael Jackson, percebes? Ah, ah,
o exemplo que eu dei dos Beatles pode ser um bocadinho diferente. Realmente, os Beatles, aliás, eu acho que até tem uma importância especial nisto que estamos a falar hoje, porque acho que os Beatles inauguraram, de certa forma, não é, este arquétipo de artista celebridade, né, àquele nível estratosférico. Parece-me que os Beatles foram os primeiros, né, a atingir aquele nível, e que se calhar ainda é um nível que ainda proporcionalmente nenhum outro artista alcançou. Não sabemos bem, porque na altura não havia Instagram, né? Se calhar se os Beatles tivessem Instagram, arrebentavam os gráficos, né? E portanto a cultura pop é isso, é uma cultura presente, é uma cultura que tem a capacidade de influenciar e definir comportamentos, mas é uma cultura que podemos concordar com um maior nível de superficialidade em relação depois a uma cultura chamada, pronto, a alta cultura ou a cultura mais erudita, que pronto, tem menos, digamos que tem menos pessoas, menos adeptos, não é o termo certo, mas que perde na quantidade, mas ganha na profundidade, digamos assim, né? Da complexidade dos assuntos que trata ou a forma como os trata, né? Se calhar a cultura pop está para a cultura como os clichês, né? E os lugares comuns estão para a linguagem, né? São gavetazinhas onde nós arrumamos muito parte da nossa experiência e vamos ali. Não estou a dizer que não tem a sua utilidade, muitos têm a sua utilidade, mas vamos ali buscar essa parte da sabedoria encapsulada e da cultura encapsulada, né? Acho que como introdução penso que, pronto, assim de uma forma geral, né? Dizer que, como é óbvio, o advento da televisão teve muita importância nesta propagação, né, da cultura pop, que também está muito ligada à cultura de massas, lá está. Porquê? Porque toda a gente começou a ter acesso a uma televisão, né? A partir dos meados do século XX, mais ou menos, depois da Segunda Guerra Mundial, e toda a gente começou a ter acesso ao mesmo tipo de conteúdo e, portanto, a ser influenciada pelo mesmo tipo de conteúdo. Né? Portanto, isso agora, pronto, desde há 20 anos, 30 anos, com o advento da internet, né? só propagou ainda por cantos novos. Né? E pronto, e hoje temos grandes estrelas e vedetas da cultura pop, seja no desporto, né? O Cristiano Ronaldo da vida, seja na música, né? Sei lá, neste momento na música, Beyoncé, o que é os dois nomes da Sei cultura lá, mais pop? eu Hã? acho que Já Beyoncé está a passar um já bocadinho foi, já. hein. Já foi, já foi. Sim, sim, Olha, sim. eu sou um péssimo adepto da cultura pop, que eu ainda parei no Michael Jackson. Eu Hum, tô daí pra trás. pois. Eu praticamente não consumo nada do a não ser filmes, né, porque Consomes, acaba que é consomes os isso, né, filmes. Uhum. acaba que você não escapa, por mais que você, por exemplo, de música da atualidade eu quase não consumo nada, eu não ouço rádio e nem assisto televisão. Hoje eu estava falando com uma aluna minha que já tem mais pelo menos 15 a 20 anos, pelo menos 15 eu tenho certeza, que eu não tenho televisão em casa, que eu não, mas de um jeito ou de outro você acaba passando pelas influências, né, da cultura pop. Porque o que acaba que a cultura, quando a gente fala cultura pop, né, a gente poderia dizer que isso é um conjunto de ideias, né. O que que é a cultura, né? A cultura é um conjunto de crenças, de valores, Uhum. que é partilhado por um grupo de pessoas, né, por uma sociedade ou e a cultura pop é esse mesmo grupo de crenças e tal, só que muito influenciado por essas questões populares, que é o tipo de arte mais popular, os filmes mais populares, a literatura mais popular, e a gente, basicamente, cada vez mais a gente percebe que a nossa cultura é uma cultura que durante um tempo ela foi mais influenciada por esse lado mais sofisticado, que é o que estavas a falar, a alta cultura, né, a gente tem ali até, não sei precisar em datas, mas pelo menos até ali no Renascimento, né, onde a gente tinha, se calhar, é o que o Fábio falou, depois da popularização do rádio e da televisão, é que a cultura pop começou a ganhar uma força muito grande, porque até então a gente tinha uma cultura muito baseada na alta cultura, né, não existia cultura pop, né, Pois, existia sim. eram os filósofos, eram os escritores, eram os grandes Uhum, pensadores que determinavam a cultura da nossa uhum, sociedade, né. E uhum. depois a massa começou a ganhar poder aliás,
eu não sei se a massa começou a ganhar poder ou os meios de comunicação perceberam que conseguiriam vender mais, né, ser mais rentáveis, alcançando a massa e começaram a criar Acho que é mais conteúdos para a isso, acho massa. que é mais isso, sim. E aí depois com a sexualização, né, quando a gente vê a música indo muito, a música e os videoclipes a partir da década de 80 ali principalmente, ah, apelar muito para a parte da sexualidade, então a gente vê cada vez mais as massas sendo alcançadas por esse tipo de conteúdo. E como a gente tem uma característica muito comum, né, na massa que é eu acho que é Einstein que falava isso, né, que pensar é o trabalho mais difícil que existe e por isso poucas pessoas se dão, né, se dão a esse trabalho. E a cultura pop parece que ela tem uma característica de, na maior parte dela, ser uma coisa mais pré-digerida, Hum, né, ela não exige um trabalho muito grande para que você pense a respeito e tal, você simplesmente pega aquilo, é como se exatamente. fosse um fast food intelectual, né, É, você já pega eu aquilo falei da lasanha, né, é um bocado nesse sentido, não é? exatamente, exatamente. É um bocado nesse sentido. Enquanto uma pessoa para apreciar um vinho, por exemplo, né, um de boas castas e tal, ela tem que ter ali desenvolver um paladar e ter todo um conhecimento Uhum, sobre os taninos e aquela coisa toda e tal. A cultura pop já não exige esse tipo de capacidade, do mesmo jeito que para comer um McDonald's você não precisa ser ter um paladar muito apurado, né. é isso, é Ah, isso. mas olha, falando em paladar muito apurado, você falou das estrelas Michelin, e eu tenho sabe como é que surgiu essa coisa das estrelas Michelin? Já leste alguma coisa Eu sobre eu isso? eu li uma vez, mas já, sinceramente, se queres que eu te diga, não faço a mínima ideia, porque eu li porque para saber se tinha alguma coisa a ver com o facto da Michelin, ligado aos pneus e não sei o quê, não é, porque há Yeah, eu acho que tem alguma ligação, mas já yeah, não me yeah. lembro. Se tu te lembrares, Ah, diz-me, porque teve teve uma altura tem até outras empresas que fizeram isso, mas eu só lembro da Michelin, foi uma estratégia de marketing. Que a Michelin fez? Ela começou a promover restaurantes em zonas rurais para que as pessoas andassem mais de carro e gastassem mais pneus. E daí veio essa coisa da estrela Michelin. ok, vês? Mas queria que as pessoas gastassem mais pneus, obviamente para trocar mais os pneus, né. Isso é Está muito explicado. pop, mano. Que engraçado. Isso é muito pop. Olha, Mas aliás, pronto, o que diz, eu diz. ia dizer, o que a gente tá falando aqui, dando essa contextualização para a questão da cultura pop, para a gente poder ter um ponto de partida para a gente ver o quanto e o como isso influenciou e influencia e provavelmente continuará influenciando a forma como o mundo pensa. Porque Sim. hoje as grandes estrelas de Hollywood, os grandes cantores e tal, principalmente quando para os jovens, né, os adolescentes e até uma certa idade, são os grandes heróis da juventude, são os músicos, né, são os artistas. E Hum, hoje em era de onde a fama, né, a ser uma pessoa que é percebida, quanto mais percebida você é, representa mais valor, a gente está com isso, tipo, a todo vapor, né, em eras de Instagram e TikToks e tal, ser uma pessoa que consegue alcançar de alguma forma o maior número de pessoas, e o que vai diretamente à ideia do pop, né, te acrescenta muito mais valor. E como é que isso tem influenciado, né, a vida das pessoas, como é que isso para o bem, eu não sei, eu não sei se é para o bem ou para o mal, mas o que é certo é que, pelo menos a ideia que a gente tem de romance, a ideia que a gente tem de vida boa, né, que nós já falamos em outro podcast também, está completamente relacionada a essa imagem que a cultura pop traz para nós, né. sim, sim, sim. E até podia acrescentar e dizer que muitos dos artistas, e artistas aqui, músicos, mas atores também, muitos dos desportistas também mais conhecidos, partilham uma certa ideologia ou um certo rol de ideias, hoje em dia, por exemplo, não é? Que as chamadas ideias woke, não é? Que são difundidas de uma forma, ad nauseam, não é? Coisas mais boas ou coisas menos boas, por isso agora não é o foco do episódio. Para mim, acho que são coisas que lá está, que precisam de uma discussão muito mais aprofundada do que aquela que é feita através dessa veiculação de mensagens. E,
e isso influencia muito, né, a visão das pessoas e a opinião das pessoas sobre vários temas. Tu deste um exemplo da questão amorosa, né, do amor romântico, dessas ideias muito veiculadas. Não são ideias, digamos assim, criadas pela cultura pop, mas são ideias que foram e são muito veiculadas, né, através dos filmes de Hollywood e de muitas séries e com o problema de estarem um bocado, no mínimo, né, de estarem um bocado desfasadas da realidade, não é? E isso depois poder também originar mal-estar e confusão, nas pessoas. Por um lado isso, por outro lado também a noção de sucesso, né? O que é ter sucesso. Também falaste um bocadinho disso, né? Nesta questão do sucesso ser alguém que é conhecido e seguido por muita gente e que tem uma grande audiência e plateia e, e achar, pronto, que isso é atingir a vida boa. E depois, na verdade, ouvimos casos que não são assim tão raros, né? De malta que nós achávamos que teriam tudo para ser as pessoas mais felizes do mundo, mas que estão com depressão, algumas acabam por se matar, algumas morrem por overdose. Aliás, isso tem acontecido desde sempre, né? Não falta aí a nomes de artistas que morreram com overdose, devido à overdose, né? Portanto, isso também faz questionar, né? Hum, e depois a própria cultura pop a virar-se para ela própria. Um exemplo muito bom é o filme Assim Nasce uma Estrela, né? Da Lady Gaga com quem é que ele é? Brandon qualquer coisa. Que ele já ganhou o prémio de melhor ator, se não me engano. Agora não me lembro o nome dele, fez a Ressaca, muito conhecido. Mas enfim, que é mostrar um bocadinho os bastidores e depois. Mas é engraçado porque é a cultura pop a mostrar aquilo, né? Porque está completamente integrado naquilo que eu considero que é a cultura pop. Um, Apenas também definir aqui uma pequena diferença, porque cultura popular, na verdade, até pode ter uma acessão que é completamente oposta à cultura pop. Que é o quê? Que é o folclore, né? A cultura popular, aquele folclore muito distinto de cada zona de uma região, né? O artesanato local, o folclore local, danças locais, que também é chamado de cultura popular, né? Por isso é que há pessoas que vão. Por isso é que tem, por exemplo, o bailinho da Madeira na Madeira, ou no Algarve também tens alguns tipos de folclore muito específicos do Algarve, que também é chamada a cultura popular. E aí, na verdade, já não é a cultura popular porque influencia ou porque é propagada por todo lado, mas é a cultura popular de um povo local daquela região. Eu queria também deixar aqui essa anotação porque é engraçado. Essa Se bem que divisão ela é até um pouco complicada, né, porque eu não me esqueço, no Brasil teve uma vez o Zezé de Camargo, que é de uma dupla sertaneja muito famosa, Zezé de Camargo e Luciano. Ele falou numa entrevista qualquer sobre a música popular brasileira, Tom Jobim, etc. Ele falou: "Eu sou muito mais música popular do que o Tom Jobim", porque as pessoas e é verdade, nesse sentido, né, as pessoas ouvem muito mais ouviam talvez, né, agora hoje eu não sei, ouviam muito mais, era muito mais fácil você passar na rua e ver as senhorinhas ouvindo o Zezé de Camargo nas casas do que Tom Jobim. Hum, E o tal popular, né, e eu acho que aí não sei se existe uma definição para isso, eu não sei como é que é feita essa divisão, porque a gente tem o que o Fábio está falando, né, a cultura, porque quando a gente fala de cultura, você engloba um monte de coisa, né, arte, e música e tal, o próprio folclore de uma sociedade, e você tem essa cultura, quando a gente chama de cultura pop, que é meio que é até difícil porque são completamente diferentes, o nome é o mesmo, porque a cultura pop que a gente está falando aqui não é essa cultura do pois. folclore, nem a cultura local, nem aquela o tal Tom Jobim ou seja lá o que for. É mesmo a cultura mainstream, né, que é o que está Uhum. hoje na boca de todo mundo, no sentido de ser algo que a gente poderia chamar até de viral, né, que é o termo mais usado hoje, que está de alguma forma muito presente, ah, apesar da cultura, essa cultura que a gente está falando, que é a cultura popular mais local, o termo local não é legal, mas uma cultura que seria uma cultura mais de base, vamos dizer assim, ela talvez seja menos popular, apesar de representar talvez melhor o povo, ou a história daquele povo. Pois, exato.
E aí que também, pronto, aqui já, ao falar isso eu já vou, mas será que o que representa a história do povo é o folclore ou é, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, quem representa mais o povo americano? O Jay-Z ou, sei lá, a cultura O indígena, que é a base, hum, percebe? sim, 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 sim. Sim, opá, E eu acho que hoje a gente está indo, e aí que vai a grande questão, né? A identidade, a nossa identidade como povo, ela é completamente influenciada por essa cultura mainstream, essa cultura pop. E a gente acaba saindo, a não ser que você viva numa sociedade onde é muito fechada, né? E essa cultura de base, ela seja realmente ali uma coisa muito presente. Mas hoje, onde você tem acesso a redes sociais e a gente vê essa cultura talvez mais superficial ou menos sofisticada, talvez, sendo a maior definição do que é um povo, e existem até alguns filósofos que falam disso, né, que se você quer ver o nível de cultura, de educação do povo, olha para a música, né, para a arte deles, e pronto, se for olhar para a arte, que se a gente pode chamar de arte, é complicado, né. sim. Eu acho que a cultura pop nunca, pelo menos eu nunca a vejo como a representação de um povo. Até porque hoje com os meios de comunicação, né, e com as redes sociais, em que não importa bem. Olha, um exemplo, por exemplo, é o K-pop, né? A música pop sul-coreana, que já está no mundo todo, né? E que pelas trends, não só pela música, mas pelas trends, era algo que à partida, na verdade foi algo que foi sendo construído ao longo de alguns anos para realmente influenciar todo o mundo. Não foi algo só para ali. Mas hoje em dia não importa muito bem de onde é que vem a trend, né? Se a trend, olha, nem sei qual é a palavra em português para definir trend, mas pronto. Se coadunar Tendência, não? tendência, exatamente. Se coadunar, vai lá, uma pessoa às vezes só ouve inglês e depois em português acaba por esquecer de algumas palavras. Mas se coadunar com alguns princípios e máximas, porque imagina, isto é sabido da indústria musical, tu tens algum tipo de ritmo e sonoridade que tem uma maior probabilidade de ficar sticky, né? De ficar pegajosa, né? Portanto, isto sabe-se. E também se sabe que há alguns tipos de letras e alguns tipos de material visual, né? Os videoclipes, que também têm a maior probabilidade depois de ficar virais, né? Portanto, há aqui este conhecimento cada vez maior. Mas depois também a cultura pop também pode ser um indício de um estado de espírito, digamos assim. Um exemplo muito prático, olha, nos anos 80, grande foco, durante alguns anos, um dos pontos mais fortes da cultura popular era a questão do futurismo, não é? Olha, tens o Exterminador Implacável, que era claramente isso, tens o Regresso ao Futuro, que é dos maiores exemplos que podes ter, e hoje em dia has de reparar que a cultura popular está muito na nostalgia. Stranger Things, à partida, né, a série né, grande popularidade, que fala dos anos 80, o Joker que acabou por ganhar o prémio de melhor ator, também não me lembro o nome dele, não me perguntem para não, eu sei, Joaquin Phoenix. Em 2019 também retrata uma Nova York dos anos 80, não uma Nova York assim glowy, como se calhar no Stranger Things, né? As melhores coisas dos anos 80, mas não deixa de ser nos anos 80. Os próprios filmes que tu tens visto da DC e da Marvel, muita da banda sonora também acho que é uma banda sonora um bocadinho mais retro. Portanto, se tu nos anos 80 tinhas este entusiasmo com o futuro, muito presente na cultura pop, tens muitos filmes futuristas de extraterrestres, de Regresso ao Futuro, enfim. Agora tens esta sci-fi, exatamente, muito, muito nos anos 80, muito em voga. Agora tens muito esta nostalgia dos tempos antigos, seja na própria moda retro de roupa, né? Da roupa, como em alguns estilos de penteado, como em algumas séries das que mais sucesso têm tido. Há aqui, portanto, mostra também uma certa nostalgia, e isso é interessante pensar também, né? O que é que está a fazer nos dias de hoje fazer-nos ter um bocadinho essa nostalgia e recordar tempos. Eu acho que da ideia do formador de opinião, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente olha para a década de 80, Alien, Predador, esses filmes todos acabaram que você tinha grandes cineastas e tá lá, hoje a cultura pop tá muito disseminada, porque isso era um monopólio, né? Você tinha Steven Spielberg, tinha lá o cara do Alien,
Hum, Tinha uns 3 ou 4 que eram os tops e ditavam a regra. Então esses caras ditavam as regras e aí todo mundo ia muito atrás daquilo. Hoje a gente, por exemplo, no caso, por que que eu acho que hoje a gente tem muito essa ideia de nostalgia? Porque os realizadores hoje, normalmente, são pessoas da nossa idade, um pouco mais velhas que nós, que gostam dessas músicas, não consomem, por exemplo, o caso da Marvel, né, a gente tem lá o Guardiões da Galáxia, que acabou de sair agora um episódio novo, que a trilha, a banda sonora é basicamente toda voltada para músicas da década de 80 e tal, pronto. porque o realizador é um cara que viveu nessa época, e o Stranger Things também é a mesma ideia. E eu acaba que essas pessoas que são forma isso é uma das coisas interessantes da cultura pop, que você tem ali alguns pilares que são os formadores de opinião, que conseguem fazer com que a identidade de uma classe seja, emulada, né, ou copiada por causa dessas pessoas, que é o que aconteceu, eu acho, na década de 80. Mas eu acho que isso é um bocadinho mais profundo que isso, sabes? Porque essas pessoas podiam fazer o que fazem e não ter, não conseguirem ter tanto sucesso, não é? Tanta disseminação pelas pessoas. E se têm, é porque realmente alguma parte da mensagem que é veiculada ou do que está ligado aos seus produtos toca muito nas pessoas, né? E essa nostalgia, que também pode ser vista de certa forma como uma descrença dos tempos atuais, não é? Acho que pode ser um Uhum. indício porreiro para nós tentarmos perceber o porquê, né? Será o quê? Será que o Eu acho maior. que é uma grande estratégia. Pois, sim, sim. Um, um menor sentimento comunitário entre as pessoas, uma menor ligação entre as pessoas, um maior atomismo, não é? Cada pessoa cada vez mais fechada no seu mundo, não é? Hum, Imagina, parece-me cada vez mais difícil ver as pessoas prontas a formar associações ou participar em associações, ou, percebes? Que na verdade depois é trocado também muito por comunidades online. Trocas as comunidades físicas e locais e comunitárias da tua zona por comunidades online e que têm as suas vantagens, mas não deixam também de ser mais impessoais, né? E eu acho que é muito isso que também que pode fazer com que haja esta nostalgia que é retratada e tem um grande alcance na cultura pop, mas que só pode ser disseminado ou só pode ter sucesso porque isso de alguma forma toca nas pessoas, né? Há uma parte das pessoas Mas é que. por isso, eu acho que é muito estratégico. Por exemplo, eu fui ver o filme dos irmãos Mario, Super Mario. É um filme feito para crianças e para adultos. E como é que eles fizeram isso? Super Mario é da minha altura, quando eu era criança. Mas são bonecos e as crianças se identificam muito com aquilo. Porém, como é que eles fariam para fazer um filme, ter um apelo emocional para adultos? Colocaram a banda sonora da década de 80. As Pois. crianças adoraram, porque é boneco, aquilo é bué engraçado, e eu achei bué fixe, porque a trilha sonora mexia comigo. Hum, Então eu acho que nesses casos eles estão sendo muito estratégicos, e acho que funcionou quando um ou outro fez, e aí a gente tá falando de Hollywood, esses caras não perdem o bonde. Quando vem alguma coisa a funcionar, eu acho que aí tem mesmo uma questão estratégica de posicionamento, de entender que eles conseguem, por exemplo, num filme do Homem-Aranha, porque hoje a grande sacada, né, pronto, aqui já destoou um pouquinho da conversa, mas ainda fica dentro da coisa da cultura pop, porque a ideia de um grande estúdio é o quê? Conseguir abraçar o maior número de pessoas claro. possíveis, eles querem fazer dinheiro com aquilo. Então eles usam de todas as ferramentas possíveis, e como a gente está vivendo uma era de transição, que é, nós temos agora os miúdos que não conhecem vinil, não conhecem fita cassete, não conhecem nada disso, e estão consumindo esses conteúdos, as coisas novas que existem hoje, e tem a gente, que é de uma época onde a gente ouvia um outro tipo de música, a gente se calhar não se identifica tanto com isso. E aí o que que eles fazem, estão tentando fazer? Estão tentando pegar elementos que agradam essas pessoas que são mais novas agora, né, os 15 anos, 20, 30, 20 anos, dos 20 para baixo, e elementos que agradam a quem está dos 20 para cima, 30. Então eu acho que dentro da cultura pop, dentro do, pelo menos o cinema, eu tenho visto isso acontecer muito. E como um frequentador assíduo de cinema, eu tenho visto isso acontecer muito. Eles estão realmente tentando fazer, porque aquilo é um negócio, né? Os acionistas querem que aquilo dê dinheiro. Então, eu acho que quando os caras sentam lá para fazer esqueci o nome lá, os desenhos lá, e criar o filme lá, e faz aquela reunião lá de brainstorm, eles, ó, como é que a gente faz para poder abraçar o maior número de pessoas?
E eu não sei, eu ultimamente eu tenho olhado muito para o lado mais simples das coisas. Eu acho que às vezes a gente fica tentando entender quais são os fundamentos psicológicos e comportamentais. Eu acho que às vezes é só mesmo uma questão de estratégia de marketing. Tem comportamento no fundo, óbvio, Sim, sim, mas sim, é sim. uma coisa mais simples, percebe? E uma coisa da cultura pop que a gente tá falando aqui, que acabou por me ocorrer aqui, é que a cultura pop ela era um negócio muito pertencia muito ao povo que dava origem àquela cultura. Por exemplo, os americanos tinham um tipo de cultura pop e exportaram isso para o mundo todo, mas era uma coisa americana. Porque estavas a falar do K-pop. Hoje parece que a gente já não consegue mais dividir, porque não existe uma cultura pop local, ela é cultura pop mundial, tá tudo misturado. Pois. Sim, tá, é o que eu estava a dizer, devido às redes sociais, não é? E devido ao acesso que nós temos online a tudo, não é? Ao TikTok, por exemplo, também é um grande definidor de tendências e se calhar importante também nesta questão da cultura pop, não é? E que depois, não sei se aqui depois faz sentido falar, né? Da cada vez maior dificuldade de concentração, né? O attention span de uma certa geração, que coisas que demorem mais do que 30 segundos a ler ou a ver, ou pá, perde o interesse, né? Portanto, a cultura pop ao mesmo tempo depois tem que ter tem que ser catchy, né? Seja nas músicas, seja no que for, para imediatamente logo captar ali a atenção e fazer com que as pessoas adiram, né? O que estavas a dizer para os estúdios cinematográficos serve também para as editoras de música, né? As Sonys desta vida, porque a receita parece sempre muito parecida, né? Daqueles grandes artistas, sei lá, Ed Sheeran, Billie Eilish, cada uns com a Ariana Grande, sei lá, tantos, cada qual com o seu estilo, é verdade, mas é assim, não pode fugir muito O engraçado é que a gente teve daquilo. o que é engraçado é que a gente teve uma altura que, por exemplo, me veio à mente aqui agora, agora me fugiu o nome dele, que o filho caiu do 18º andar, ficou O muito Nick, o famoso. Nick, não é o Nick Cave, não. Isso é Eu sei que da por dentro. década de 80, 70, sei lá. Ah, um guitarrista que usava óculos, esqueci o nome, quem lembrar aí coloca aí nos comentários, que o filho caiu do 18º andar. Eu lembro quando eu vi essa música, que ele lançou a música, fez uma música para o filho e tal. Mas por que que eu tô citando ele? Porque Ah, houve uma altura. o Tears in Heaven, a música Tears in If I É, know my é, name. é. Eu não me lembro o Esqueci nome o dele. nome dele agora. Sim, sim, Eric sim. Clapton. Eric Clapton, Eric exatamente. Clapton. Houve uma altura onde a música, a arte, ela precedia o artista. E a gente viu isso mudando com o tempo. Hoje o artista é mais importante do que a arte dele, a imagem dele. A música Uhum. é secundária, mano. O cara, tipo, a música virou um acessório, mas por exemplo, eu não consumo Lady Gaga, eu não sei falar se a música é boa, se é ruim e tal, mas a Lady Gaga é um exemplo disso, né, tem um marketing muito pesado na aparência, né, no que ela quer passar e a forma como ela chama atenção. E não sei sinceramente apesar dela ser uma grande cantora, esse filme, por exemplo, que falaste Sim, é um Assinaste uma filme muito Estrela. bom. Que é um Eu remake, é fui um ver esse remake, filme, é um remake. a minha mãe adorava esse filme, adora ainda, Hum. né, mas eu fui ver o filme, assim, meio, Lady Gaga, pá, pronto, fui ver. E realmente o filme é muito bom, recomendo, quem nunca viu, veja. É um filme muito bom. Prepare aí os lencinhos para chorar, mas o filme é muito bom. Então, hoje a gente tem essa coisa da arte ser secundária, percebe? Eu vivi uma época onde o artista era muito mais importante, aliás, a arte era muito mais importante do que o artista, e vi essa transição para o mundo, tanto é que hoje a arte é simplesmente meramente ilustrativa. Enquanto um artista consegue chamar a atenção das pessoas, ele vai ficando, ele vai Não sei se ficando, ele vai ficando, vai não ficando. sei se concordo contigo, porque um Beatles ou um Michael Jackson percebes? O Michael Jackson parece-me a mim que sempre foi enorme. Agora, se era bom o que produzia, tendo em conta o que é produzido hoje, sem dúvida, muita qualidade. Enorme em que sentido? Michael, o artista em si era enorme, não é? Não sei se não era maior que a arte dele.
percebes? Os Passou a Beatles ser. têm música muito boa também. Os Beatles é incrível, tem coisas que é menos comercial e quem não conhece Beatles, para além daqueles 10 hits que toda a gente conhece, né? Tem coisas incríveis, Mas muito o Michael Jackson e psicodélicas. o Michael Jackson e os Beatles já representam essa cultura pop, né, mas nessa altura a gente tinha artistas que eram mais menos pop, mais arte, mas na década de 70 e 80 a gente já começa a ver isso Olha, com essas um exemplo muito interessante, o Bob Marley. Hoje deve ter poucos nomes mais da cultura pop do que o Bob Marley, né? E, no sim, entanto, não me parece que tenha sido o objetivo central dele durante a sua vida, né? De não, atingir, percebes? Só que yep, lá está, pega-se numa mensagem genuína que me parecia, e num estilo de música, lá está, local, né? Jamaicano, o reggae, né? E depois, pronto, pela mensagem e pela beleza dos ritmos e das letras e a sua própria personalidade, né? Tinha muito, né? Tinha uma grande presença, o Bob Marley, pronto, tornou-se nesta figura quase sobre-humana, né? Hoje o Bob Marley, pronto, fruto também de ter falecido novo e pronto, já foi em 81, já lá vão muitos anos, né? Mas o Bob Marley ainda está muito presente em muitas sim. maneiras, né? É, No imaginário de muitos de tem nós. um cantor de hip hop muito que parece que nunca vai morrer, que é o Tupac, né, que Hum, morreu também muito novo, acho que 20 e poucos anos. sim, E a sim, música é muito presente. Hoje em dia, qualquer pessoa que conhece, se você for falar hoje com um miúdo que curte hip hop com, sei lá, 15 anos, provavelmente ele conhece Tupac, exato. porque Sim, é um sim, dos nomes. Mas pronto, são exceções, né? São grandes nomes que acabaram ficando como referências da cultura pop de determinadas épocas. E também aí tiveram uma visibilidade maior na mídia, enfim, tem uma série de fatores que faz com que isso aconteça. Mas a gente vê que você tem essas desassociações, né, onde a música, a arte, seja lá qual for ela é maior. E muitas vezes acontece, por exemplo, da arte ser maior do que o artista, ao ponto que o artista às vezes morre na miséria e a arte depois, né, como a gente tem, por exemplo, Van Gogh e sim, pronto, tem sim, muitos sim, outros, sim. que a arte transcende o artista. Hoje eu não consigo, raramente eu acho que a gente vai ver isso. Até Hum, porque também a gente tem uma quantidade muito grande, porque hoje é encontrar uma agulha num palheiro, né, você entra em qualquer lugar hoje, tá todo mundo derramando, tá jorrando, que tornou eu lembro quando começou, quando as pessoas começaram a poder gravar em casa, fazer música em casa. Começou a jorrar música de tudo quanto é lado. Então, antes, um dos divisores, né, a gente até no meio do empreendedorismo, a gente fala da barreira de entrada, né. Antes você tinha uma barreira de entrada muito grande para produzir arte, era tudo muito difícil, era tudo caro. certo. O Agora cara essa mudou, né? o cara faz um CD na casa dele, o cara Aliás, faz um disco na casa dele. até digo mais, eu estaria quase, não estou aqui também, esta ideia apareceu-me agora, portanto não estou aqui com 100% de certeza, mas estaria disposto a apostar que 99,9% dos artistas pop hoje, vivos e com o maior sucesso possível, daqui a 100 anos não vão ser recordados. Não vão ser mais do que uma linhazita a algures. Ao passo que alguns artistas pop dos anos 80 e 70, eu acho que há muita probabilidade daqui a 100 anos ainda serem ouvidos. Tem artistas de 10 anos atrás que a gente já não lembra mais, de É, 2 anos atrás que a gente já não lembra mais. é verdade, é E verdade. agora, eu não sei se era por causa eu não sei dizer o que que faz com que isso aconteça, se é a qualidade da música, eu não sei o que que é, mas pronto, o que é certo é que a música da década de 80, por exemplo, a década de 70 ficou muito marcada, né, você tem ali grandes nomes, talvez porque não era comum, por exemplo, você tinha Beatles, Rolling Stones, aí depois você tinha outra foi surgindo os Queen, você eram Hum, eram realmente era como se você visse eram realmente estrelas, porque era uma coisa, percebe, que eram. Sim, parecia sim. Não me parece que tenhamos um Freddie Mercury hoje, né? Não me parece muito difícil. se tiver, não parece que não consegue despertar o tanto de interesse, porque tem tanta coisa, né, tem tanta coisa ao lado dele, por exemplo, se calhar se o Freddie Mercury aparecesse hoje, talvez ele não teria tanto destaque.
Porque o talvez. eu acho que uma das coisas que favoreceu com que na década de 80 e 70 a gente tivesse esses grandes ícones, é o fato deles serem muito únicos, ou pelo menos a gente perceber que eles eram muito únicos. Se calhar Hum. haviam tantos quanto existem agora, mas não chegava. Também O podia fato ser que deles pegar podia ser o facto de terem uma mensagem um bocadinho mais profunda e mais. E não se, pois, não se assemelhar tanto ao que hoje temos. Hum, e agora estava a pensar também mesmo na área da literatura, também tens artistas pop na área da literatura, né? Sobretudo devido ao facto de, mas olha, é engraçado, porque na área da literatura, agora que eu estou a pensar, não são os escritores que importam, aí já são os livros, né? Eu acho que estás disposto a concordar comigo que Harry Potter faz parte da cultura pop 100%, e de muitos fãs, de certeza que nem todos sabem, não se lembram do nome da. Está bem que a Kathleen Rowling, pronto, a Joanne Kathleen Rowling é muito conhecida, mas olha, Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis, ou então os livros que deram origem aos. Fogo, vê lá como é que estas coisas são. Oh, aqueles sete reinos diferentes que estão sempre em disputa, daquela série muito conhecida. Senhor dos Anéis, o Game of Thrones. Game of Thrones, exatamente. Vê lá, já não me estava a lembrar do nome Game of Thrones. Não eu que amo literatura, sei que o nome dos livros não é Game of Thrones, da adaptação, mas não faço ideia quem escreveu, não faço, percebes? Portanto, a literatura acaba por ser engraçado, que aí a obra acaba por importar um bocadinho mais do que o. Porquê? Porque o escritor, pronto, está normalmente na sombra, não é? Mais na sombra, e raramente tem o tipo de personalidade para ser catapultado, se calhar, não sei. Mas não deixa de ser interessante. Hum, a verdade é que é assim, a cultura popular, a cultura pop, cultura popular, se usar, é para definir aquela cultura que há bocado falámos, né? A cultura mais local, popular de um determinado local ou geografia. Mas a cultura pop, sinceramente, podemos andar aqui a culpá-la por algumas coisas, mas eu acho que a cultura pop eh, é sempre uma interação entre quem consome e quem faz, né? Tipo, há aqui uma interação, porque quem faz está atento aos gostos de quem consome, e quem consome, pronto, também acaba por ser influenciado por quem faz. Portanto, não há um A para B, há aqui uma dança entre esses dois polos. Mas é assim, é algo que dificilmente é importante para uma pessoa que quer estar atento ou mais atento ao mundo. Eu acho que é importante a cultura pop para nós percebermos tendências e atitudes e assim, mas acho que um conhecimento aprofundado da cultura pop, eu estou aqui a pensar alto, posso estar enganado, mas acho que não é de uma grande valia, a não ser que seja teres uma atitude crítica, histórica, e tentar perceber o porquê das tendências aparecerem e se prolongarem, etc. Mas quando eu falo este conhecimento, é saber quais os artistas que mais vendem, ou que mais estão na moda, ou conhecer a sua vida pessoal, ou aquelas coisas da vida cor-de-rosa, né, que também são muito presentes. É uma distração muito grande, e acho que a sua influência acaba por ser uma influência mais negativa. Para além de que depois é um instrumento muito poderoso para veicular mensagens, que pronto, que são consumidas de forma passiva, né? E que não sei se acaba por ser assim algo muito positivo hoje em dia. Enfim, hoje em dia as coisas Mas andam. Hum. seria seria a cultura pop o espelho da sociedade ou a sociedade que é percebe? Pois, é Será isso que eu que estava a a dizer. que a Sim, sim. cultura ela só dá vazão a algo que já está presente na sociedade, ou será que ela dita, de certa forma, a forma como a sociedade se desenvolve? São as duas coisas, acho eu, que estão mutuamente, vão se alimentando mutuamente, estás a ver? Porque é assim, também, quanto menos nós estimulamos as pessoas a pensar profundamente sobre as coisas e a pensar de forma crítica sobre as coisas, também menos as pessoas o fazem. E quanto menos o fizerem, a cultura pop, não sei se alguma vez foi profunda. Será que o que é ser profundo, né?
Tens coisas profundas. Eu sei que nos filmes que tu gostas muito, da Marvel e de DC, de super-heróis, que eu não gosto muito, eu sei que há assuntos profundos e que são explorados, mais ou menos explorados. Sei lá, a Guerra das Estrelas também tem a sua cota parte de assuntos assim mais profundos. Olha, por exemplo, não, na verdade, pois porque isto é cultura pop, imagina, um filme que é centralíssimo na cultura pop, Matrix. Né? Matrix é algo que está muito presente, né? Apesar de já ter o original saiu há cerca de 25 anos, acho que foi 99 ou 2000 ou o que foi, está super presente e acho que tem uma mensagem muito poderosa e aliás vai beber da filosofia do Baudrillard, portanto, de um filósofo francês sobre a simulação e simulacro, né? coisas que interessa, coisas que interessam a filosofia há muito tempo, né? E entrega aquele produto com muita qualidade, sobretudo o primeiro filme, né? Muita qualidade a muitos níveis. E hoje é sem dúvida um nome maior da cultura pop, né? Continua a ser. E isso não quer dizer que não seja profundo e que não tenha muitos ensinamentos. Portanto, na verdade, é difícil. Mas é uma exceção, né? Pois, acho que é mais uma exceção, né? E se calhar, não, e na verdade, e depois outra coisa, se calhar muita gente que adorou o filme Matrix também nunca mergulhou na profundidade, na possível profundidade que o filme apresenta, né? Dos assuntos, Sim, acho que vai pela pancadaria. percebes? Pela pancadaria, para pôr aquela coisa de ligares na cabeça e não sei o quê, né? Portanto, E o que eu acho muito inteligente por parte dos realizadores e tal, de alguma forma tentarem criar alguma coisa com um nível, uma camada de profundidade, que atende a pessoas como nós, né, que tem esse que nem sempre eu, pelo menos às vezes eu não quero saber de nada, eu quero só lá e ver as coisas exato, explodir. Mas também tem esse nível de pô, o Matrix tem essa capacidade, né, de te levar para um próximo nível e tal, e atende as pessoas que também que é aquela é aquilo que eu estava falando antes das músicas. Os as pessoas que desenvolvem esses filmes, elas agem de forma estratégica para que, olha, existem um público aqui que é um público mais cult, né, que vai se preocupar com partes com essas camadas mais profundas, mas existe um público e foi uma grande sacada. Vou meter Kung Fu com uma sacada, umas roupas de couro, uma menina gostosa, percebe? aquela, Tipo, aquela Keanu inovação Reeves. aquela inovação cinematográfica do slow motion, quando estás a afastar das balas e assim, foram eles que Sim, inauguraram tiveram ali esse. Sim, portanto há uma ali muita parte coisa. visual diferente. Exatamente. Então, colocaram um monte de recursos dentro de um filme e pronto, atiraram ali e acabaram acertando. Acertaram pessoas que gostam dessa parte mais profunda, mas também quem gosta só de pancadaria. Tenho certeza que tem gente que adora Matrix e não quer saber de nada dessa parte mais Exato. filosófica e tal. Eu particularmente gosto das duas vedetas, né? Dos Hum, dois lados aí, gosto tanto da parte da pancadaria quanto da parte mais profunda. Agora, o parte da porque assim, aí a gente entra numa outra seara, que é a seara dos estereótipos, né, porque acaba que a cultura pop também acaba determinando por exemplo, saiu agora essa semana uma matéria aqui em Portugal, não sei se isso veiculou em outros países, que é a inteligência artificial criou o homem e a mulher perfeita vista pela identidade, com a pela inteligência artificial, a partir do Instagram e do e da internet de forma geral. E aí pronto, o homem e a mulher do Instagram, com base no Instagram, é mais musculado e tal, tem mais o perfil fit. E já o homem e mulher uhum. perfeito, segundo a internet de forma geral, já tem mais aquela cara de Brad Pitt e Angelina Jolie. E acaba que esses estereótipos que a gente julga bonito hoje, por exemplo, os carros que a gente julga bonito, o estilo de roupa que a gente julga bonito, o homem e a mulher que tem que a gente considera como padrões, né, como referências de beleza, isso tudo também vem beber da cultura pop, é fruto dessa cultura. Vai sendo criado, porque se a gente for ver um Elvis Presley hoje talvez não seria um galã. Do mesmo jeito que, sei lá, se uma Marilyn Monroe hoje seria um Sim, sex symbol, percebe? sim, Que a sim, gente sim, hoje sim. que é fruto da cultura pop, né, do que e aí tá lá, do mesmo jeito que a gente tem os grandes criadores os grandes conglomerados que querem vender, 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 vender alguma coisa pra gente, tentando criar imagens para que a gente compre, compre, compre mais, a gente tem do outro lado também as pessoas
que tem ali desejos inatos, né, buscando conversando com essas ideias que são propostas, e é quase que como se fosse mesmo um jogo onde você tivesse 2 partes ou várias partes ali, e à medida que as coisas vão acontecendo, elas vão se unindo, e aí resulta num produto, numa mutação, quase como a seleção natural lá, e ninguém sabe o que que vai dar. A gente a gente coloca uma pitadinha aqui, coloca o ambiente tem ali a parte dele, né, que acaba depende, por exemplo, se você está num ambiente onde você tem uma situação social mais precária, se existe guerra, se a economia está diferente, todas essas coisas vão influenciar na visão que a gente tem do que é bonito, o que não é bonito, e o que vai tomar, por exemplo, se a gente for ver a música, por exemplo, você tem alturas onde uma música, o rock and roll, por exemplo, na década de 80 foi muito forte. Hoje quase não é. Hoje é uma coisa que não tem Sim. tanto apelo quanto teve. Mas de certa forma hoje aquelas estrelas de rock and roll, aquelas super estrelas de rock and roll, hoje de certa forma tu encontras um bocadinho isso no hip hop, R&B, não a música em si, mas o estrelato que, Lá sim. que, 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 O que as- discurso é que não. o- O discurso é que não. pois é isso. Eu acho que há um menor idealismo, se calhar, que havia antes. E também se calhar há um maior, agora como há um maior conhecimento também de psicológico e como as influências funcionam, também acho que ao mesmo tempo tens sempre muitas pessoas que suspeitam do que esses grandes nomes, essas pessoas super conhecidas dizem, percebes? Eh, Acho que há um maior cinismo do género de pensar que há sempre um interesse por trás ou que há uma razão que não está a ser, que está a ser oculta para ser o que se diz, e isso também faz com que hajam algumas suspeitas, não é? Mas sim, a cultura pop. Olha, ainda aqui há uns dias em Portugal, né, os Coldplay encheram o estádio de Coimbra de uma maneira incrível, não é? E não tem a música porreira, tem. Aliás, até são muito odiados por muita gente, o que acaba por ser engraçado, porque na verdade eles só fizeram seguiram uma receita perfeita para o sucesso imenso que eles têm, né? E a prova disso é que a capacidade de encher os estádios aí pelo mundo todo, com música que tem muita qualidade em muitos aspectos, mas pronto, lá está. Portanto, a cultura pop, é assim, eu acho que a cultura pop pode conviver muito bem com a cultura erudita, né? Foi o que tu disseste, às vezes não te apetece pensar em nada, apetece só estares a ouvir alguma coisa sem grande capacidade de reflexão, e outras vezes queres te pôr à prova e queres ler coisas mais profundas ou ver alguma coisa mais profunda fora daquela receita que sabe que Muito funciona. pastelão não dá não, viu. Se a coisa for muito mas pronto, eu tenho um limite ali. Hum, Se a coisa for muito, 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 muito banal e muito eu não pronto, pra mim já cria uma certa repulsa, pois. não eu estava se a gente tem uma condição hoje de ter muito de tudo, e acaba que tudo começa a ficar Deixa-me acrescentar, su nós temos super a capacidade de ter muito de tudo e pouco de muito. muito de tudo e pouco de muito. Nós temos a capacidade de ter muito como é que é? Nós temos a capacidade de ter muito de tudo e pouco de Aham. muito, não é? Sim, sim, sim. É, é isso. É, e é, a questão- é. Não, e a cultura pop joga com isso, não é? Joga muito com isso, porque é como se preenchesse pronto, é como se te desse a receita para esse teu interesse cultural e sentires que estás a aprender coisas. É muito engraçado isto do sentir que estás a aprender coisas. Eu próprio já o fiz e tu também, já dei por isso, e muita gente. Achar que aprende com séries, por exemplo. É muito interessante tu olhares para uma série e vês uma série e achar que estás a aprender. Eu acho interessantíssimo, eu já fiz o mesmo, e inclusive já usei exemplos de séries. E não quer dizer que não te possa dar alguns factos, mas é engraçado olhar para uma série. Porquê? Porque de certa forma, achar que estamos a aprender a ver uma série, de certa forma, tira-nos um bocadinho o sentimento de culpa pelo tempo que ocupamos a vê-la.
estás a perceber? E é muito interessante, eu acho que isso vai muito ao encontro da cultura popular. Tu achas que podes estar a acrescentar e a aprender algo e a tornar-te uma pessoa mais, não quero usar a palavra sábia, mas mais conhecedora e mais eclética, quando na verdade está a ser entregue uma coisa que já foi cozinhada, já foi pré-concebida, né? Já foi que te diminui muito o espaço para o espírito crítico e, e que pronto, mas acaba por fazer o quê? Tal como a lasanha mata a fome, acaba por te dar aquela sensação de que lá está, estás a ser culto, estás a ser à cultura, não é? E aliás, olha, hoje tu tens coisas, isto é mesmo muito do nosso tempo. Não sei se conheces algumas apps, eu agora não me lembro agora o nome de nenhuma, mas sei que às vezes estou a ver vídeos no YouTube e aparece uma publicidade que é apps que tu pagas e te dão resumos de 10 minutos de N livros. Estás a ver? Dostoiévski, sem problema. Não queres ler o Dostoiévski porque isso demora um mês ou 2 meses. Né? Resumos. Livros técnicos, sem problema. Aqueles livros maiores, os que tu gostas muito, Napoleon Hill ou Robert Greene, As 48 Leis do Poder, ou o que seja. 15, 20 minutos, tu ouves um resumozito e depois o quê? Depois já podes dizer que leste e que sabes. Ah, sim, Robert Greene, sim, percebes? E é muito nesta área, nesta onda, que eu acho que a cultura pop opera hoje também. Não toda, né? Porque se falarmos dos artistas pop, não é bem por aí, mas mais no que diz respeito a séries e filmes e a própria literatura, acho que vai muito por aí. Hum, Mas aí tem um ponto interessante, a diferença entre a pessoa querer estar por dentro, né, e a pessoa querer saber de alguma coisa. Porque eu acho que hoje tem muito dentro da cultura que a gente tem hoje, por exemplo, Game of Thrones. Todo mundo viu Game of Thrones, você não? Como assim você não viu Game of Thrones? Percebe? Dá aquela sensação que você pois, está fora do pois, grupo. E eu acho que sim, esse tipo de app, você vai lá e vê um resumo qualquer, você já consegue falar sobre aquele tema. exato, Isso é muito exato. diferente da pessoa que quer dominar o tema, né? Mas tem sua validade, até às vezes para poder saber se você quer saber aquela Aliás, informação de verdade. tu agora nem precisas, agora que eu estou a pensar, cada vez menos precisas de pagar por essa app, né? Porque há um, há um site que é o ChatGPT, que se pedires um resumo de um livro, e ele manda tudo, e depois se pedires um bocadinho mais detalhado, manda todo, parece-me que, né? Portanto, hoje a Só tem própria que ler. validação do saber e de que forma é que o ChatGPT, por exemplo, e outras aplicações que tais, também vão influenciar a cultura popular, não é? É muito interessante, porque sem dúvida que vai acontecer. Sem dúvida que vai acontecer. Seja para ajudar a escrever scripts para filmes, seja para na escrita de e-books ou o que for. Vai ser muito interessante ver isso. E pronto, opá, no fim é sempre esta questão do. Né, porque repara, porque a alta cultura, né, a cultura erudita, também tem muitos preconceitos, muitos estereótipos, né? Pessoas que acham que por conhecer ter sei lá, uma cultura literária grande ou cinematográfica ou musical que não é que são mais do que os outros, mas que se acham mais intitulados. Isso também tem as suas limitações, né? Como é óbvio, como é óbvio. Hum, Portanto, Aí tem um ponto importante, porque até onde a cultura pop. Porque pronto, quando a gente fala, quando eu vou, eu tento diferenciar muitas coisas. O que que é entretenimento, né? O que que eu estou buscando? Por exemplo, às vezes eu entro no TikTok e quero ver, eu adoro macaco. Então tem uns TikTokers lá que só faz tipo filmes macaco no zoológico, nas reservas, sei lá. E eu adoro ver macaco, gosto e gosto de bicho. Então acho engraçado, é uma forma de me entreter. Quer pensar uhum, nada, quero rir e aquilo. Eu sei claramente que o objetivo daquilo é entretenimento. Existe o outro lado onde você está procurando, por exemplo, quando eu pego num livro, eu normalmente faço o contrário, eu uso essas apps de resumo da forma inversa. Eu leio primeiro um capítulo, depois eu peço o resumo. E aí eu volto usando esse resumo para poder uhum, reforçar o que eu aprendi dentro daquele capítulo, percebe? É uma forma de fixar a informação. Mas isso com o objetivo de conhecimento, de desenvolver, de aprender uma coisa. Então, acho fantástico quando eu vou ver um filme, por exemplo, com o objetivo de me entreter, e eu saio de lá com alguma coisa a mais, quando o filme entrega mais do que só entretenimento, eu acho fantástico. E eu até prefiro que seja assim, quando eu vou sem muitas expectativas e volto, olha, esse filme tem, afinal, ele é mais do que só entretenimento. Do que quando o filme se propõe a ser
uma grande que eu acho que é o que aconteceu com o Matrix. Quem foi ver o Matrix a primeira vez não foi com essa intenção. Hoje sim, porque todo mundo sabe do que se trata. Mas lá atrás, quando lançou, filme de ação. E pronto, você se deparou com uma questão filosófica ali extremamente profunda. Mas foi. Hoje a gente já sabe porque o filme já é uma referência, mas naquela altura eu penso que não. E eu gosto quando isso acontece. Ah, então eu tento fazer essa diferenciação. Eu acho que para as pessoas hoje, por causa da quantidade de informação, muitas pessoas se sentem deslocadas quando ela não conhece uma série. Por exemplo, teve uma série agora que passou na Netflix, que é. Quando na altura que eu trabalhava no ginásio, todo mundo falava dessa série, eu nunca vi, não tenho o menor interesse de ver, que é aquela série La Casa de Papel. Mano, Hum, nunca vi aquilo, não tenho o menor interesse de ver. Todo mundo fala, mas como assim você não viu A Casa de Papel? Eu falo, "Mano, não vi. sim, sim. Já vi. No entanto, Game of Thrones eu vi porque eu gosto da parte. Gosto de acreditar que eu gosto da parte das estratégias, aquela coisa toda lá, que é o que mais me chamou a atenção dentro da Olha, série do Game of Thrones. eu posso te dizer que estava a ver a série Succession, era a única que estava a ver aqui na Suíça, só que estava a ver num site pirata, é verdade, pronto, peço desculpa, que era o pobre.tv. O pobre.tv foi abaixo e, Já tá de volta. portanto, está de volta? Tá de volta. Não está nada, O está pobre nada. voltou. Espera aí, deixa-me, não acredito. O pobre voltou. Não me digas. Já tá de volta. Espera aí, então, não está nada de volta, tá? Tá de volta. Então, espera aí que eu vou tentar, agora não estou a conseguir abrir, mas vou ver isso. O pobre Não, voltou. mas para te dizer que tenho estado muito offline, olha, não tenho televisão também, desde que vim para a Suíça que não vejo televisão. Já em Portugal só via quando comia com os meus pais na cozinha e era um bocadinho. Portanto, televisão está off, séries está praticamente off. Talvez acabe, se disseste está de volta, talvez acabe Succession e está off, tirando isso há alguns meses. Cinema aqui não vou, portanto está off. Leio o que não está off, pronto, é aceder à internet e no YouTube. O YouTube também é uma forma de entregar muito da cultura pop, né? Portanto, mas Mas uma das coisas que hoje a gente pode tirar, porque quando a gente fala de cultura de forma geral, né, a gente está falando de comportamento também, não só crenças e valores, a gente está falando também de comportamento. E estavas a falar do chat GPT. Então, tudo aquilo que altera a forma como a gente se comporta, e o chat GPT está alterando a forma como as pessoas se comportam, do mesmo jeito que a internet alterou. Eu, por exemplo, não tenho televisão há 15 anos, mas por que que eu não tenho? Porque hoje eu tenho uma forma de buscar. Eu sim, prefiro muito sim. mais aceder à informação na ordem, no tempo e no momento que eu quero, do que estar ali vendo uma televisão que eles vão me empurrando coisas do jeito que eles querem. Então, a Sim, partir do momento que eu tive isso alterou. Essa alteração de comportamento, ela é uma das características da cultura pop da nossa geração. A nossa cultura hoje, de forma como nós consumimos música, influencia completamente. E não só isso, porque se a gente for ver, pronto, tocando agora num tema até se calhar mais polêmico, ah, nós estávamos falando lá atrás do rock and roll, né? A gente teve uma altura onde, por exemplo, o Muro de Berlim, você teve uma época ali muito complicada. O próprio Fred Mercury viveu numa época onde a homossexualidade, peço desculpa para quem, porque eu sei que tem gente que se ofende com esse termo homossexualidade, mas pronto, é uma forma já só de não, identificar. já não Hã? é assim que se diz? Não percebi. Já não é assim que se diz? Homossexualidade? O quê? Eu não Para sei, definir. mano. Eu não sei mais como é que pode se. Não sei, eu não sei mais. Não, agora porque tem não gênero, não sei. E pronto, só entendam que eu estou tentando aqui expressar que existe uma época onde as pessoas que não se identificavam com o gênero do sexo que ela tinha, é isso. Elas eram muito mais discriminadas, ainda são, mas eram muito mais discriminadas do que são hoje, e isso criou um espírito que é o espírito do rock and roll, que é aquele espírito de rebeldia, de revolta, de lutar pelos direitos. E hoje, como a coisa, de certa forma, todo mundo, a regra hoje é faça o que te faz bem, né, faça o que você gosta de fazer, faça o que te faz feliz, a gente perdeu um pouco dessa pegada do rock and roll, que era a coisa da rebeldia, né, da revolta, de lutar e tal, para um tipo de música bastante diferente. O próprio hip hop mesmo, que foi uma música com origem, quando a gente vai buscar lá Sim, Public Enemy, da você tinha afirmação. uma base política muito forte que já Sim, não, sim, praticamente sim. não existe mais, né? Sim, sim, sim. E se Ainda calhar, existe, mas não é tão forte quanto era.
E se calhar o que estás a falar é uma boa forma de introduzir, se calhar, um tema que é um bom tema também para fechar, que é o da contracultura, não é? A contracultura que, de forma meio irónica, agora também é muito pop, não é? Porque muitos aspectos que eram da contracultura nos anos 70 e 80, não é? Agora, aliás, eu agora nem sei o que é bem a contracultura, não é? Antes coisas que tinhas da contracultura, na verdade agora são, pá, não sei. Sei lá, olha, imagina o que era contracultura, né? O, o- os hippies eram um bocadinho contracultura até deixarem de ser, os emos, né? Os próprios, sei lá, a própria cultura urbana nasceu muito como contracultura, né? Agora é super, sei lá, grafites e etc, né? É Eu algo. acho que a contracultura vai muito no sentido que a gente estava falando atrás, né, que era uma f era a contracultura é a cultura pop, porque era uma forma Pois. de ir contra a cultura de base, que é aquela cultura mais tradicional que a gente tem, que se calhar tem o viés religioso, a coisa de, por exemplo, os eu estava falando dos hippies, né, dos hippies, a coisa do casamento, né, a Hum, coisa de ter essas regras definidas que a sociedade hum, tinha imposto, e veio a contracultura, e agora você já tem uma contra-cultura, porque agora já se volta a falar que o casamento é que é bom, que a mulher a mulher tem que ser mais feminina e, tipo, o feminismo não exato. é tanto uma Porquê? boa ideia. Porque lá está, porque há sempre, né, nós funcionamos como o pêndulo, né? Vais para um lado e depois a resposta é do outro, e depois vais para o outro e a resposta, né, tem sido sempre assim, mais ou menos, que coisa tem ido evoluir. E lá está, e também já falei disso no outro episódio. Quanto mais ridículo é uma afirmação de um lado, mais ridícula vai ser a contra-afirmação do outro. E estamos assim. Agora, neste momento, ainda tens uma maior atenção, um maior microfone para muitos desses assuntos mais ligados à esquerda, né? Sobretudo no que diz respeito à identidade de género e afins, muitos deles muito ridículos para mim, mas que ao mesmo tempo podem dar origem, estão já a dar alguma origem do lado conservador também a coisas muito ridículas. Se calhar ainda com menos microfone ainda, mas talvez seja só uma questão de tempo e talvez até justifique depois a malta subir ao poder, que é malta que também não, pronto, não tem, não interessa muito ou que não tem os interesses das pessoas. Aliás, eu acho que, sinceramente, nenhum líder ou quase nenhum tem o melhor interesse das pessoas na cabeça. Ou até pode ter no início, mas depois para chegar lá tens que jogar o jogo e para jogar o jogo tens que mudar as tuas prioridades. Isso é outra coisa. Mas é um bocado por aí que eu acho que podemos ver tempos assim um bocadinho mais perigosos e sobretudo porque se agora a capacidade de associação entre as pessoas é menor, é aquela coisa, nós separados somos mais frágeis, não é? É por isso que, do ponto de vista jurídico, uma associação ou um sindicato ou o que seja tem mais poder do que uma pessoa individual, não é? E quanto mais atomizado tu estás e com uma menor capacidade de parceria, digamos assim, mais frágeis estamos perante todas estas tendências e estas coisas, e pronto. E depois, seja entre géneros diferentes, seja entre homens e mulheres, que pronto, são géneros diferentes, mas excetuando todos os outros, seja entre etnias diferentes, parece que ninguém se está a entender muito bem, não é? Ou pelo menos, vamos ser sinceros, parece que ninguém se está a entender muito bem na net. Porque depois saímos no dia a dia, pelo menos ainda em Portugal e aqui na Suíça também, no dia a dia as pessoas entendem-se e falam e riem. Não é? Então é preciso também ter cuidado com isto, porque muitas vezes quando ligamos a net é que ficamos com a sensação que o mundo está um caos. Não me parece que esteja tanto quanto às vezes Pelo parece. menos não diferente do caos que sempre foi, só Pois, es exato. talvez exponenciado por causa da visibilidade, né. Mas Sim. essa observação que fizeste dos pêndulos, ela é interessante, porque parece que a gente do pêndulo, né, parece que a gente o Flávio Jocová, ele tem uma frase que ele diz aí em qualquer lado aí que eu já li que eu já vi, que ele fala assim, que as pessoas preferem sempre os extremos, né, porque é sempre mais fácil estar nos extremos do que no equilíbrio. Então, normalmente, a pessoa uma pessoa que é, por exemplo, adicta, usuária de álcool, seja lá o que for, normalmente ela sai do extremo para o outro extremo absoluto. A gente está sempre uma pessoa que Uhum. é obesa e quer emagrecer, ela vai para o extremo da dieta, uma pessoa que por exemplo, não professa nenhuma fé ou é ateia,
quando ela se torna crente, ela vai para o extremo da crença, e as pessoas vão sempre verdade. para os extremos. E talvez a cultura ela passe muito por essa questão dos extremos, mas com uma característica interessante, que é de preservar, às vezes, os pontos de equilíbrio. Parece que a gente vai de um extremo no outro, e aí passa pelo meio ali e aproveita algumas coisas que são podem ser implementadas pela maior parte das pessoas, e essas coisas vão ficando. E a gente sempre vai extremo, extremo, fica alguma coisa no meio, extremo, extremo, fica alguma coisa no meio. E assim a gente vai construindo essa visão que a gente tem de mundo, né, que é: "Ah, isso aqui serve, isso aqui não serve tanto", porque querendo ou não, desde quando a humanidade se reuniu em grupos, a gente preserva coisas, por exemplo, o sentimento de fraternidade, a coisa da maternidade, pelo menos a maior parte dos seres humanos preservam essas coisas, e existem muitas outras, por exemplo, o zelo, né, a questão das leis de não roubar, para proteger a nossa vida em sociedade, parece que A esses aceitação, equilíbrios. a aceitação Ah, pelo esse grupo também é muito importante, né? E coisas muitas vezes dá origem a coisas meio. Porque se calhar há 10 mil anos era vital tu integraste no grupo, porque se não te integrasses isso podia querer dizer morte, não é? Só que hoje em dia se calhar não é uma questão de vida ou de morte, mas esse chip ainda está cá impregnado, não é? E nós muitas vezes ou calamos a nossa opinião para não ser excluídos do grupo, ou percebes, de uma forma, isso nota, porque eu não acho que, ao contrário do que tu disseste, eu não acho que a maior parte das pessoas está nos extremos. O que eu acho é que a maior parte das pessoas, quem faz mais barulho é quem está nos extremos, percebes? E depois tens a grande maioria silenciosa, digamos assim, que não sabe muito bem o que é que acha ou que pensa, ou que até tem alguma ideia definida, mas não quer falar disso, por medo de, lá está, de parecer politicamente incorreto, ou o que seja, e portanto tu tens os extremos que fazem barulho e que dizem as coisas mais tapafúrdias. Lá está, também é um bocado a razão pela qual em Portugal, né, o Correio da Manhã é o mais vendido, né? Quanto mais tapafúrdio for o que tu disseres, mais probabilidade tens de ter seguimento e plataforma e, dia e cliques, né? Portanto, também e os algoritmos hoje em dia estão treinados para isso, né? Daí que aquela questão dos thumbnails com caras assim mais surpreendidas, ou com aqueles vídeos, os títulos né? Mais radicais, ou o que seja, acabam por ter maior alcance, né? Portanto, essa questão também é muito importante. Em relação à cultura pop, e se calhar de uma forma de eu também dar aqui o meu último contributo ao comentário, diria que como ponto de entrada ou como forma de desligar um bocadinho, é porreira, não tem que ser, não é tudo mau. Todos nós temos coisas da cultura pop que gostamos muito, de certeza, né? Mas eu diria que seria importante aprofundar um bocadinho a partir daí, né? Nem que seja para usar a cultura pop para teres acesso a algumas referências ou o que seja, mas depois aprofundar um bocado e tentar explorar um bocadinho mais. Porque lá está, porque aprofundar um bocado também é uma forma de treinar o nosso cérebro, né? E de fazer exercício mental, porque senão vamos só à boleia das circunstâncias e do que os outros decidem para nós, né? E pronto, isso também eu percebo que há muita gente que não tem muito tempo e muitas vezes quando tem está cansado e o que seja, e a cultura pop enche esse buraco, né? Tapa esse buraco. Mas se ficar por aí, pronto, eu acho que é pena. É pena porque se perde muita coisa incrível que é feita por aí e que pode acrescentar muito e que pode fazer crescer muito. Acho que seria o comentário final perfeito para este nosso, da minha parte, para este nosso assunto, que dá assim um balanço, né? Porque acho que eu percorremos. retornarei Hum, eu retornarei à sua lasanha. Se você quer ser um atleta de alto nível, não dá para comer só lasanha. Dá para viver comendo só lasanha? Dá. Provavelmente você vai ter uns problemas de saúde no meio do caminho, mas dá para viver até muito. Tem gente que vive aí 30, 40, 50, 60, 70 anos comendo só lasanha. Não acho que comer só lasanha vai te dar todos os nutrientes que você precisa. Comer lasanha é fixe, mas você precisa de verdurinha, fibras, outras coisas. Então, se pudesse fazer uma analogia aqui entre a lasanha, e a cultura pop, e entre uma comida com mais nutrientes e a alta cultura, vamos dizer assim, acho que há espaço para os 2 e a gente deve comer os 2, deve se aproveitar dos 2, mas se ficar só comendo verdura, você vai perder grandes prazeres, vai perder muita hum, diversão, vai perder muita coisa boa na vida. Se você ficar só na lasanha, seu colesterol vai subir, vai ter um problema de saúde aí no meio do caminho. Então, coma lasanha,
coma lasanha, mas também, né, deixe espaço Sim, aí para comer coisas mais saudáveis, porque a vida o problema o nosso grande problema é isso, nós estamos sempre voltados para os prazeres, só aquilo que é mais palatável, 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 e é só isso que tentam empurrar para a gente, que é o que vende mais fácil, mas o nosso corpo, por mais que nós não queiramos, o nosso corpo precisa de outros nutrientes que não estão lá na lasanha. E assim, eu acho que termina o excelente, meu excelente. Deixa-me só dizer que eu estava a pensar, e porque é que usei o exemplo da lasanha, eu não sei, não é? Porque surgiu-me na altura, mas agora estou a pensar, será que foi por causa de uma grande figura pop dos desenhos animados que é o Garfield? o E eu, Garfield. que é maluco pela lasanha, não é? Pode ter sido, pode Sim, muito bem ter sido, eu claro que associar, pode. percebes? E é interessante, olha, e é uma maneira engraçada de terminarmos. E acho que com isto também fizemos um bocadinho o percurso que importa, né? Porque lá está, para dois mancebos, como tu dizes, que não estudaram profundamente sobre a cultura pop, apenas sabem aquilo que experienciaram e viveram, né? E ao mesmo tempo quiseram deixar aqui algum espírito crítico e alguns apontamentos que acho que podem ser Sim, muito interessantes. e um insight importante que é esse insight de você ter atenção, porque uma vez que quando a gente fala de cultura pop, a gente está falando de normalmente algo que está sendo derramado sobre nós diariamente, uma coisa importante, um insight importante é ter atenção à abertura que se dá para isso, porque, isso vai determinar em muito a qualidade do seu pensamento, né, a direção do seu pensamento. Então, se nós nos deixarmos só levar por essa enxurrada de informação e a maior parte dessa informação ela vem influenciada por conteúdos e por coisas que vendem, que estão associadas a a dinheiro, de certa forma, a cultura pop quer vender, seja lá o que for. Não consigo ver uma outra eu não acho que eles querem nos entreter, eles entretêm eu não acho que quem é responsável pela criação de conteúdo da cultura pop, o resultado final que eles querem é a venda, é ganhar dinheiro com isso. Então ter uma atenção a isso pode, de certa forma, melhorar a nossa qualidade de vida, porque a gente começa: "Espera aí, isso aqui eu deixo entrar, isso aqui eu não deixo". Não dá para ficar ouvindo determinado tipo de música 24 horas por dia, não dá para ficar vendo determinado se você ficar vendo série de terror, de sangue, o tempo inteiro, isso vai comprometer de alguma forma a sua capacidade de pensamento. Não quer dizer que você não possa assistir um filme de terror, não possa jogar um videogame, sei lá, um jogo que você gosta, só Uhum. que eu acho que é aquilo que o Fábio estava falando do pêndulo, se for muito para um extremo isso provavelmente vai influenciar no seu comportamento, porque influencia, né, boa parte dos comportamentos que nós temos hoje, e a gente pode dizer isso, por exemplo, desses casos aí, dessas crianças que entram aí nas escolas armadas aí, muito influenciada, obviamente, por filmes que fazem isso e videogames também, senão elas entrariam, sei lá, com um facão, sei lá, qualquer outra coisa, mas por que arma de fogo no Sim, estilo Striker, percebe? sim, 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 sim. Lá está, é estilo videojogo, exatamente. Né? Exatamente. E Tu, pronto, aliás, acho que tiveste um caso muito conhecido na Austrália de um. Foi há pá, uns anos. Na Austrália ou Nova Zelândia, eu não me lembro. Em que ele entrou na mesquita e matou muita gente, mas com a própria webcam, em direto, para o Facebook. Parecia mesmo um jogo. Tu entras, tal, tal, tal. É uma coisa atroz. é claro que a gente está falando de pessoas de alguma forma perturbada mentalmente, né, não é todo Claro. mundo que vai jogar um videogame, a gente está falando de casos extremos. Claro, claro. Mas se você todos nós temos um pouquinho de perturbado, né, se você deixar, Todos os dias um determinados bocadinho mais, um bocadinho mais, um Mano, bocadinho mais. Sim. é a mesma coisa do álcool, tipo, se calhar tem pessoas que conseguem beber diariamente não de forma moderada, né, com uma certa frequência e consigam viver bem com isso, e outras pessoas não vão conseguir botar como é que você sabe quem que você é? Melhor ter algum nível de precaução, né. Sim, opá, eu por dia bebo só 10 cervejas de forma moderada. E vou vivendo, tem gente que não tá bebendo e tá morrendo. Ora bem, é isso mesmo, meu querido, está feito. Acho que deixamos a nossa cunha, a nossa impressão e pronto, e estaremos de volta daqui a 2 semanas. Se o mundo continuar sendo mundo e nós continuarmos sendo nós, se um de nós morrer, para o outro pode continuar sozinho. Pronto. Pode ser que o podcast dê um pulo e Olha, o outro aproveite.
Pronto, Viraliza. Ah, morreu aquele moço viraliza. lá do podcast. Tens a permissão para mostrar vídeos meus e tentar viralizar isso. Bom, Diga, diga, diga. está tudo dito. E você, mancebinho e mancebinha, que também nos assiste, você que não é nem um cebinho, nem uma cebinha, o que que você acha dessa história da cultura pop? Deixa o seu contributo aqui nos comentários. Acha que influencia, não influencia, que isso muda o comportamento das pessoas, que não muda, que é bom, que é ruim? Deixa aí a sua contribuição, para que nós também possamos beber da fonte do seu conhecimento. E como o Fábio disse, ficamos por aqui. Mais um podcast Dois Entretantos, sem a pretensão, mas pretendendo tudo. E até o próximo. Até a próxima. Tchau.